Tem um salmo na Bíblia onde o salmista ele pede para Deus quebrar os dentes do inimigo dele. Você já pensou numa coisa dessa? É sério, tá escrito lá, está em Salmo 50. E tem um outro salmo onde ele chora lembrando de um amigo dele, um amigo próximo que acabou traindo ele pelas costas. Quem já passou por essa situação? E tem um outro salmo onde ele vai falar assim: contenda contra ele, Senhor, com quem contende comigo. Traduzindo, o que isso significa? Significa Deus briga com aquelas pessoas que estão brigando comigo. Agora presta atenção no detalhe mais impressionante disso tudo. Deus ele não censurou nada disso, ele não passou ali uma marca preta em cima dessas palavras. Deus ele não disse, isso daqui está muito feio para estar dentro da minha palavra. Ele não fez nada disso. Ele pegou essas orações, cheias de raiva, cheia de dor, cheia de confusão e colocou aonde? Colocou dentro da Bíblia. E sabe por que Deus fez isso? Porque os Salmos não são um livro para você ler. Na verdade, os Salmos são uma escola para mim e para você. Uma escola que ensina coisas que quase ninguém sabe fazer. O que é, Renato? Ser verdadeiro diante do Senhor, sem maquiagem, sem filtro, sem fingir que tá tudo bem, quando na verdade tá tudo desmoronando na sua vida. E hoje a gente entra justamente nessa escola. E eu garanto para você, no final desse episódio, a sua oração ela nunca mais vai ser a mesma. Sabe por quê? Porque você vai ter entendido o que são os Salmos de verdade. E aí, tudo bem? Meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk, onde a gente abre a palavra do Senhor para entender o que ela está falando comigo e com você de verdade no dia de hoje. Hoje eu quero cumprir uma promessa que eu fiz lá no nosso último episódio. Eu não sei se você assistiu, mas ele está aparecendo aqui. Clica aqui e assiste ele primeiro, depois vem pra cá, porque lá a gente vai ter um panorama. A gente sobrevoou o livro de Salmos inteiro. A gente viu quem são os autores, a gente viu as 5 divisões que tem nesse livro. Cada livro, ele representa um livro do Pentateuco, é como se fosse uma resposta para Deus. A gente viu os 3 grandes propósitos desse livro. E no final, eu apresentei para você uma lista de 10 tipos de salmos. E como eu prometi para você, promessa é dívida, eu falei para você que nós iríamos abrir cada um desses tipos de salmos e a gente ia estudar um por um. E hoje a gente vai começar justamente fazendo isso. A gente vai abrir os 5 primeiros tipos de salmos. Então serão os salmos didáticos, serão os salmos de gratidão, salmo de lei, salmo histórico e o mais famoso de todos. Qual que é ele, Renato? Os salmos imprecatórios. Mas essa aula aqui, esse vídeo aqui, não é uma aula de classificação, porque aí a gente ficaria aqui o dia inteiro falando. E uma coisa que a gente precisa entender é que esses salmos eles não foram feitos para você ficar classificando ele dentro da sua cabeça. Na verdade, eles foram feitos para você viver ele no seu dia a dia. Então, o título dessa lição de hoje, o título desse vídeo de hoje é Pedagogia dos Salmos. Pedagogia é a arte de você ensinar. Cada tipo de salmo vai ensinar uma coisa diferente para a nossa vida de oração. Então, são 3 lições. É isso que a gente vai aprender nesse vídeo de hoje. Os salmos nos ensinam o caminho, os salmos nos ensinam a lembrar e os salmos nos ensinam a ser honesto com Deus. É isso que a gente vai aprender nessa lição de hoje. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, já ativa o sininho da notificação, deixa um comentário me falando de onde você está assistindo e se esse vídeo te ajudar, compartilha com outras pessoas. Nós estamos aqui caminhando pelo livro de Salmos nessa série de livros poéticos. Tem muita coisa boa vindo pela frente, então já pega a sua Bíblia e vamos juntos começar aqui o nosso estudo de hoje. E nós vamos começar justamente falando sobre os salmos didáticos. Didático é aquilo que ensina, simples assim. São salmos que existem para instruir o povo de Deus no caminho do bem, no caminho que a gente deve andar. O exemplo mais famoso que a gente tem disso seria justamente aquele que a gente viu na nossa primeira aula sobre os salmos. Justamente o Salmo número 1, porque o Salmo número 1 ele é a porta de entrada desse livro inteiro. Ele está lá apresentando para a gente 2 caminhos. De um lado você tem o caminho do justo, que é comparado como sendo aquela árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, e aquele que está lá enraizado, firme, dando fruto na estação certa. Do outro lado você tem a visão do ímpio. O que o ímpio é? O ímpio é comparado como sendo uma palha que é jogada pelo vento e o vento leva. Ele não tem raiz, ele não tem peso, ele não tem direção. E aí eu quero que você repare numa coisa aqui muito interessante, porque a gente vai notar que o Salmo ele não vai dar uma palestra sobre a ética da vida cristã. Na verdade, ele vai pintar 2 retratos. E ele vai fazer uma pergunta sem perguntar nada. A pergunta é a seguinte: qual desses 2 você quer ser? E sabe o que é isso? Isso é pedagogia
pedagogia hebraica, é uma imagem, é uma poesia, é um contraste que ele está apresentando para mim e para você. Agora eu quero te mostrar outra coisa aqui, um outro salmo didático que fica um pouquinho mais para frente, fica em Salmo 15. Você vai perceber que o Salmo 15 ele começa com uma pergunta. Ele vai dizer: Senhor, quem habitará no seu santuário? Senhor, quem poderá morar perto de ti? É isso que ele coloca lá. E aí o próprio salmista vai responder com um retrato que ele vai colocar aqui. Olha só, Salmo 15, verso 1. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Então a gente enxerga aqui no Salmo 15 que esse é o retrato do verdadeiro adorador que adora a Deus. Olha só que interessante, ele não fala que a pessoa que adora a Deus, que vai estar com Deus, é aquele músico talentoso, não é aquela pessoa que conhece teologia profundamente, que tem uma posição excelente dentro da igreja, tem um cargo maravilhoso, mas na verdade ele fala sobre caráter, ele fala sobre integridade, sobre justiça e sobre verdade no coração. Então a adoração de verdade, ela não começa no domingo depois de um culto maravilhoso, na verdade ela começa na segunda-feira, no seu dia a dia. Mas se os salmos didáticos, eles ensinam o caminho para mim e para você, existe salmo na Bíblia que leva isso para o extremo, que é o maior capítulo da Bíblia inteira. Salmo 119, 176 versos. Você acredita nisso? É gigantesco. Só que eu quero te dizer que ele não é longo à toa. Ele é longo por um propósito, porque a estrutura que ele foi feito é uma verdadeira obra de arte. E pena que muitas pessoas não conhecem isso. Muitas pessoas não sabem o porquê que ele é tão grande e porquê que ele é tão extenso. Ele é dividido em 22 partes. Cada parte dessa tem exatamente 8 versos. E aí você pode estar me perguntando, por que 22 partes, Renato? E eu vou responder para você, porque o alfabeto hebraico ele tem 22 letras. Você conseguiu pegar aí o que está acontecendo? A gente chama isso na língua portuguesa de acrótico. E ela funciona exatamente assim. Na primeira parte, todos os 8 versos eles começam com a primeira letra do alfabeto. Na segunda parte, todos os versos vão começar com a segunda letra do alfabeto. E assim por diante. E você sabe para que eles fizeram isso? Para que servia isso? Eles fizeram isso justamente para memorização. Então o povo acabava decorando todos os salmos, palavra por palavra, letra por letra. E o tema desse salmo inteiro é a palavra de Deus. O salmista ele vai usar vários sinônimos para não repetir a mesma palavra o tempo todo, você vai perceber isso. Então ele vai chamar a palavra de testemunho, vai chamar a palavra de juízo, vai chamar a palavra de decreto. E algumas vezes ele também vai usar a palavra preceito, mandamento e promessa. Então quase todos os versos desses 176 versos, eles vão mencionar a palavra de alguma forma. É uma declaração de amor em 176 versos. A palavra de Deus. E o verso mais famoso desse salmo é justamente o verso âncora desse nosso episódio de hoje, desse nosso vídeo de hoje, que está em Salmo 119, no verso 5, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a gente pode pensar assim: lâmpada para os meus passos e luz para o meu caminho. Eu quero que você repara muito bem no que está escrito aqui, nas palavras que foram usadas aqui, porque a lâmpada daquela época não era igual às lâmpadas que a gente tem hoje, as lanternas que a gente tem hoje, que a gente coloca e ilumina à noite, ilumina uma estrada inteira. Na verdade, naquela época, a lamparina que eles usavam era uma lamparina de azeite. Ela iluminava apenas o próximo passo, ela não iluminava o caminho inteiro, a casa inteira. Se você estivesse no meio da escuridão, na estrada, ela só apontava para você ali o próximo passo. E uma coisa que a gente entende nessa nossa vida cristã é que Deus, ele nunca mostra pra gente o caminho todo, a estrada pronta, ele mostra o próximo passo. Mas isso é uma coisa muito bonita, porque ele mostra pra mim e pra você como nós podemos confiar nele. Ele está mostrando pra gente como nós podemos confiar nele, na presença dele, que ele é o nosso provedor, aquele que nos sustenta. Letra por letra do alfabeto hebraico, 8 versos por vez, a palavra vai sendo traçada no coração, até que obedecer não é mais um esforço que eu e você a gente precisa fazer, mas na verdade vira uma escrita natural. E é isso, meu irmão e minha irmã, que os salmos didáticos fazem. Os salmos didáticos, eles não te dão uma informação, na verdade eles treinam o seu coração para a vida. Mas uma coisa que eu quero falar para você não é que os salmos apenas nos ensinam a olhar para as coisas que estão à frente. Na verdade,
Os salmos também nos ensinam a olhar para trás. E isso nos leva para a nossa segunda lição de hoje. Qual que é essa lição, Renato? Os salmos nos ensinam a gratidão. E aqui justamente entram dois tipos de salmos que andam de mãos dadas: os salmos de gratidão e os salmos históricos. E eu quero começar pelos salmos de gratidão e pelos salmos que muita gente por aí vai chamar de Salmo da Cura. O Salmo 30, que a gente vai ver aqui agora. É um salmo que Davi escreveu quando ele estava passando por um vale mais profundo na vida dele. E ele olha para trás e ele reconhece uma coisa muito importante. Ele reconhece que foi o próprio Deus que tirou ele daquele lugar, daquele abismo que ele estava. E aí, quando ele faz isso, ele solta um dos salmos mais lindos da Bíblia inteira, que é o Salmo 130, no verso 5, que diz exatamente assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o teu favor está à vida. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem de manhã. Você consegue perceber a matemática desse verso de Davi? A ira de Deus, ela dura só um instante, mas o favor de Deus dura uma vida toda. O choro, ele pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem de manhã. Ele não está dizendo que a noite não existe, ele não está negando a realidade da vida. O choro é real. Davi, ele chorou de verdade. Mas o que ele está dizendo para mim e para você? A noite, ela tem um prazo de validade. Só que o favor de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de Davi, o favor de Deus não tem um prazo de validade. Podemos ver o Salmo 75, que foi escrito por Asaf. Ele vai agradecer a Deus por uma coisa específica. O que é isso, Renato? Ele vai agradecer a Deus porque Deus é o juiz justo. E ele mostra pra gente que ninguém sobe na vida porque é esperto demais e que ninguém cai no azar na vida porque, puxa vida, é uma pessoa muito azarada. Na verdade, Deus, ele tem o controle de todas as coisas. A história inteira está nas mãos de Deus. E aí você pode me perguntar: mas Renato, isso aí é um motivo de gratidão? Sim, é um motivo de gratidão, porque isso significa que o mundo inteiro não está à deriva, não está perdido. Deus está no controle de cada situação. E agora a gente entra nos salmos históricos. E esses são salmos de recordação. Eles cantam a história do povo de Deus, a escravidão do povo no Egito, o êxodo que eles passaram, a guerra, o cativeiro. E o maior exemplo de todos esses é o Salmo 78, que, por coincidência ou não, também foi escrito por Asaf. É um salmo enorme que conta a história inteira de Israel, desde o Egito até o reinado de Davi. E sabe qual que é o refrão triste, triste, triste que atravessa esse salmo inteiro? É que o povo esquece. Deus vai abrir o mar para o povo passar. O que aconteceu? O povo esqueceu. Deus manda o maná para sustentar eles. Todo dia o maná estava lá. O que aconteceu? O povo murmurou. Deus, ele colocou o povo na terra prometida. E o que aconteceu? O povo se desviou. Então o Salmo 78 é um salmo honesto sobre isso. Ele não vai tentar esconder nada, ele não vai tentar esconder a vergonha da nação. Na verdade, ele inclui até os fracassos do povo ali. Sabe por quê? Porque a memória é um remédio. Um povo que não lembra aquilo que Deus fez por eles, repete os mesmos erros do passado. E tem também o Salmo 137, que talvez para mim seja um dos livros mais tristes aqui desse livro inteiro. Porque o povo está no cativeiro, o povo está lá na Babilônia, longe de casa, longe do templo. E o salmista, ele escreve às margens do rio da Babilônia. Ele está sentado ali e chorando. Ele está com saudade de Sião, ele está com saudade da terra dele. E aquele povo que capturaram eles, pediam para eles tocar música, pediam para que eles cantassem as canções de Jerusalém. E o que eles fizeram? Eles penduraram as harpas deles nos salgueiros. Porque como é que você canta a canção do Senhor quando você está sendo raptado, quando você está em uma terra estrangeira? Mas eu quero que você repare numa coisa muito importante aqui. Até na dor, até naquele momento de sofrimento, o exílio virou um salmo. Até a saudade entrou dentro da palavra de Deus. E é justamente aqui que esses salmos históricos, eles vão se conectar com tudo aquilo que a gente viu até agora no nosso bloco anterior, quando nós falamos sobre Jó. No livro de Jó, a gente entendeu que o sofrimento e a fé, eles caminham juntos. Jó, ele adorou sem entender o que estava acontecendo com ele. E os salmos históricos, eles estão ensinando aqui o povo a adorar a Deus, lembrando daquilo que Deus já fez por eles no passado. São duas âncoras diferentes, mas que levam para a mesma tempestade. E quando você é um pouquinho maduro na sua fé,
você vai entender que gratidão bíblica não é um otimismo barato. Na verdade, é a sua memória. E agora a gente chega naquele grupo de salmos, no nosso último grupo de salmos que a gente vai estudar hoje, que é aquele grupo que assusta muita gente por aí. E é justamente aí que mora a lição mais libertadora de todas dessa nossa lição, desse nosso vídeo de hoje. Qual que é esse, Renato? É os salmos imprecatórios. Eu não sei se você sabe, mas precar, eu não estou falando pecar, eu estou falando precar, significa invocar o juízo de Deus contra alguém ou contra alguma coisa. Então, os salmos imprecatórios são salmos onde o salmista ele pede para que Deus haja contra os inimigos dele. E geralmente são aqueles versos que a gente abre na Bíblia, a gente lê e a gente pensa assim: puxa vida, será que isso daqui pode estar na Bíblia desse jeito que foi escrito aqui? E para ser mais sincero, ele está aqui, a gente acabou de ver isso hoje. Vamos abrir aqui Salmo 35, Davi ele vai começar dizendo assim no verso 1: Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. A gente precisa entender aqui que nesse contexto, Davi ele estava sendo perseguido, ele estava sendo acusado injustamente, ele estava sendo caçado por pessoas que ele nunca tinha feito mal. E ele chega na presença de Deus, ele não está fingindo que está tudo bem. Na verdade, ele despeja diante de Deus toda aquela situação que ele está passando, a indignação, o senso de injustiça, o pedido de socorro, ele entrega tudo ali diante de Deus. Mas eu quero que você preste atenção aqui na estrutura desse salmo, porque aqui dentro da estrutura desse salmo mora o segredo do que a gente está falando. O Salmo 35 ele tem 3 divisões e cada uma dessas 3 divisões ela termina do mesmo jeito. Como que ela termina, Renato? Ela termina em louvor. Então a raiva ela entra na oração, mas quando ela fecha a oração, Davi já está adorando a Deus. Davi ele desce no fundo da sua própria dor e ele termina como? Ele termina rendendo tudo o que ele precisa render nos pés de Deus e olhando para cima. E isso não é um acidente, na verdade isso é pedagogia. E tem também o Salmo 55 e talvez esse, meu amigo e minha amiga, seja o mais doloroso de todos. Porque aqui no Salmo 55 o inimigo não era uma pessoa estranha, na verdade o inimigo era o próprio amigo. E olha só o que Davi ele vai escrever aqui em Salmo 55, no versículo 12 ao 14, ele diz exatamente assim: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado, nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele teria escondido, mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Você consegue sentir o peso disso que a gente leu aqui? Se fosse um inimigo, eu até aguentava, mas era você, justamente você, a pessoa que orava do lado dele, a pessoa que ia para a casa de Deus com ele. Justamente essa pessoa enfiou uma faca nas costas dele. E a minha pergunta para você é uma pergunta retórica: quem aqui assistindo esse vídeo nunca passou por uma situação dessa? Aquela dor que vem da pessoa que está ali dentro do seu próprio círculo de amizade, a pessoa da sua família, aquela pessoa da igreja, dos amigos que eram ali do seu núcleo mais confiável. Davi, ele sentiu exatamente isso. E sabe o que é uma coisa muito interessante que eu aprendo aqui? Davi, ele não esconde isso de Deus. Mas agora eu quero que você preste atenção na teologia que nós estamos estudando aqui. É uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa entender isso muito claramente dentro da nossa cabeça. Porque os salmos imprecatórios, eles não são um salmo de vingança pessoal. Davi, ele não estava ali afiando a faca dele, a espada dele, enquanto ele estava orando essa oração. É muito pelo contrário. Ele estava entregando justamente para Deus, exatamente para que ele não fizesse justiça com as suas próprias mãos. Quando Davi ele diz: luta contra aqueles que estão lutando comigo, ele está dizendo, na verdade, briga porque a briga é sua, Deus. Contenda contra ele porque é contra ele que eles se levantaram. Então Davi, na verdade, está soltando a espada e está segurando a Deus através da oração. E é aqui justamente que nós chegamos ao ponto central desse vídeo, desse episódio. Porque não existe uma emoção humana que seja proibida diante de Deus. Eu falo isso aqui várias vezes, eu já falei isso muitas vezes. A sua raiva você pode levar para Deus, a sua tristeza você pode levar para Deus, a sua confusão, a sua revolta, o seu senso de injustiça, a sua vontade de ver o mal se dando mal.
tudo isso você pode levar para Deus. O nosso Deus, ele não é um Deus fraquinho que não aguenta as suas perguntas, que não aguenta a sua raiva. Na verdade, o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele tem um nome que está acima de todos os nomes. E os salmos imprecatórios, eles estão aqui justamente para provar isso, para comprovar isso para mim e para você. Porque tá tudo lá escrito, está lá inspirado por Deus e guardado dentro da palavra de Deus. As perguntas dos salmos nunca são se eu posso sentir isso. A pergunta de verdade é: para onde eu levo isso que eu estou sentindo? Porque a emoção reprimida, ela vira outra coisa, ela vai para outro lugar, ela muda de endereço. E os salmos imprecatórios, na verdade, é uma válvula. Esses salmos, eles ensinam para mim e para você que a pressão, ela tem uma direção certa para sair. Ela sai para cima, ela sai para diante de Deus, no lugar certo, no lugar mais seguro do universo. Porque Deus, ele aguenta a nossa raiva. Deus, ele aguenta a nossa angústia. Deus, ele aguenta todas as suas perguntas. Deus aguenta o seu pior dia, a sua pior segunda-feira. Deus é capaz de aguentar isso. Agora, se você solta essa bomba para qualquer lugar, se você tenta colocar nas pessoas que estão ao seu redor, talvez nem sempre essas pessoas vão conseguir segurar essa bomba junto com você. E o salmista, ele descobriu isso há mais de 3.000 anos atrás. E ele levou a raiva dele para Deus. E ele voltou louvando a Deus, adorando a Deus. Porque quem descarrega os seus fardos, as suas angústias, as suas dores, a sua raiva, as suas emoções diante de Deus, não precisa descarregar em cima de ninguém. Agora eu gostaria que você olhasse para trás aí, nessas 3 coisas que a gente aprendeu nessa lição de hoje, e que você olhasse para os salmos e você visse aí o que os salmos acabaram de fazer com a gente. Os salmos didáticos, eles pintam 2 caminhos para mim e para você. E o Salmo 119 traça palavra por palavra no coração das pessoas, letra por letra, um caderno de caligrafia da nossa alma. A gente aprendeu também que gratidão é você se lembrar. O choro, ele pode até durar uma noite inteira, mas o favor de Deus, ele dura uma vida inteira. A noite tem um prazo de validade. A graça de Deus sobre a sua vida não tem. Então, cada bênção é uma marca no umbral, no batente da porta da sua vida. E honestidade, meu amigo e minha amiga, se você não consegue ser honesto com Deus, não tem jeito pra você não, viu? Nenhuma emoção é proibida diante de Deus. O que muda tudo na sua vida é pra onde você está levando as suas emoções. Pro lado, as suas emoções podem até machucar as pessoas, mas quando você leva ela pra cima, ela vira uma oração. Os Salmos é a escola onde Deus, ele vai ensinar o povo a se comunicar com ele, a falar com ele. Ele não está procurando por uma oração perfeita, por uma oratória perfeita. Na verdade, Deus está procurando por aquelas pessoas que conseguem orar com verdade. Aquelas pessoas que conseguem orar sem usar uma máscara, sem colocar ali uma fachada, sem orar fingindo que está tudo bem, quando o mundo está caindo ao seu redor. Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa um like nesse vídeo. Isso ajuda a empurrar muito esse vídeo para outras pessoas. Já deixa aqui um comentário, eu quero saber o que você achou dessa aula. Compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir sobre isso, que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Assina o sininho das notificações, porque ainda tem muita coisa boa vindo aqui nesse canal, nessa série que nós estamos fazendo. E como sempre, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um abraço.